Moraes mantém a prisão de Felipe Martins com 129 milhões de ilegalidades. Vamos repetir aqui o vídeo do advogado do Felipe Martins desse caso escandaloso que é o caso da prisão do Felipe. Vamos começar aqui. Um dos mais brilhantes alunos do professor Olavo de Carvalho. Vamos lá. Em um sistema de justiça, que o escritório da esposa do ministro recebe 129 milhões do Banco Master. Em um sistema de justiça que o ministro que veio da advocacia, defendeu o PT, é sócio do Borcar, ter que ler uma decisão como essa que eu vou mostrar para vocês, que desconsiderou prova oficial da Microsoft e manteve a prisão preventiva de Felipe Martins por um acesso à rede social que não fez, dá desgosto de ser advogado nesse país. Chamem isso daqui do que quiserem. Menos de justiça, menos de decisão judicial. Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva de Felipe Martins e teve a pachorra, inclusive, de escrever esses absurdos. No caso de Felipe Garcia Martins, houve descumprimento da medida cautelar imposta, mediante a utilização da rede social, mesmo com ciência inequívoca acerca da medida cautelar de proibição, com o reconhecimento da referida violação pela própria defesa do requerente. Ao decretar a prisão preventiva, ressaltei, efetivamente não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta. Olha só, Alexandre de Moraes está dizendo aqui que Felipe Martins acessou a rede social LinkedIn, tendo a proibição expressa de que não poderia acessar a rede social. E ele disse que há provas nesse sentido e que, inclusive, a defesa confirmou que houve esse acesso. Mas essa decisão é outro nível de bizarrice já. Por que não? Nós não confirmamos que houve o acesso e não houve o acesso e não há provas desse acesso. Alexandre de Moraes disse que há provas que Felipe Martins acessou a rede social LinkedIn. E aqui ele diz que está a prova. E-mail enviado por esse tal de Roquete aqui, que é um ex-coronel da Força Aérea. Ele enviou esse e-mail no dia 29 de dezembro de 25, dizendo que ele viu na rede social dele que Felipe Martins acessou o LinkedIn. E ele diz aqui ainda, ó, eu não posso afirmar com certeza. E ele junta um print. Essa é a prova que um ministro do STF, que veio indicado por politicagem, diz que é suficiente para prender Felipe Martins. Um print! Olha isso aqui! Um print! Acesso os visitantes do seu perfil. Lembrando aqui, gente, que print não possui validade jurídica no Brasil. Moraes, gabinete do Moraes, não há validade jurídica de prints no Brasil. Gente, só voltando aqui ao caso do Felipe Martins, fica a recomendação do livro Der Prozess, O Processo, do Franz Kafka, grande escritor alemão, em 1925, publicou esse livro que eu acabei de dizer, que conta a história de Joseph K., que acorda certo dia e ele é sujeito a um processo de um crime que nem foi especificado. Então, tempos sombrios aí vive o Brasil. Olha só, aí ele diz aqui, ó, que o Felipe Martins acessou o perfil dele. Quando? Onde? Que dia? Um print. E essa aqui é a decisão do Moraes. Ele diz, a prova documental, atestando o acesso do réu à rede social LinkedIn no dia 28. Conduta que configura violação à decisão do dia 26. Dia 26, o ministro dá uma decisão. Vamos lembrar? Vamos lembrar disso? Dia 26, Alexandre de Moraes dá uma decisão prendendo domiciliarmente o Felipe Martins. Isso aqui a gente não pode esquecer. Felipe Martins estava em liberdade com tornozeleira há 500 dias, cumprindo de forma exemplar as cautelares. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes disse que Felipe cumpria as cautelares de forma exemplar. No dia 26 de dezembro, vem uma nova decisão do Moraes dizendo o seguinte: prisão domiciliar a Felipe Martins, porque Ramagem fugiu do Brasil e Silvinei tentou fugir do Brasil. Olha só, não Felipe Martins tentou fugir, não.
outras pessoas fugiram e tentaram fugir, então coloca Felipe Martins na domiciliar. Sem pedido da PF, sem pedido da PGR, Moraes manda Felipe Martins para a domiciliar. E nessa decisão do dia 26, Moraes diz: proibição de utilizar a rede social sob pena de prisão. 2 dias depois dessa decisão, proibindo Felipe de usar a rede social, por coincidência ou não, vem esse e-mail desse coronel Roquette, juntando esse print, dizendo que Felipe Martins descumpriu a decisão do ministro. 2 dias depois dessa decisão que proíbe a utilização da rede social. Só que um parênteses aqui. Antes disso, Felipe Martins não tinha proibição de utilizar a rede social. Desde que Felipe Martins foi solto em 2024, Felipe Martins tinha uma proibição de publicar em rede social, fazer publicação sob pena de multa de R$20 mil. Então, Felipe Martins nunca teve proibição de utilizar a rede social. A proibição era de postar em redes sociais sob pena de multa de R$20 mil e não sob pena de prisão. Aí, no dia 26 de dezembro de 2025, vem essa decisão bizarra de prisão domiciliar. Felipe Martins é preso domiciliarmente. E aí, então, vem essa nova decisão proibindo utilizar a rede social sob pena de prisão. 2 dias depois dessa nova decisão, vem esse e-mail desse ex-coronel da Força Aérea, que é um coronel que odeia os olavistas, é um coronel famoso por odiar Olavo de Carvalho e seus alunos, e junta esse print 2 dias depois dessa decisão. Moraes, então, nos intima para que nos manifestemos sobre isso em 24 horas. A gente vem e diz exatamente o seguinte: ministro, desde que Felipe Martins foi preso, ele não tem mais as redes sociais. Todas as redes sociais de Felipe Martins, desde que ele foi preso por uma viagem que não fez, só para lembrar, desde que ele foi preso por uma viagem que ele nunca fez e ficou 6 meses preso de forma ilegal, as redes sociais de Felipe Martins estão conosco, com a defesa. E nós acessamos as redes sociais do Felipe, à época, para provar que ele não viajou ao exterior. Então, desde que Felipe Martins foi solto, as redes sociais dele não foram mais utilizadas nem por ele, nem pela defesa. Então, esse print, olha o que a gente diz, esse print desse ex-coronel da Força Aérea é falso, porque Felipe Martins e sua defesa não acessou as redes sociais. Nós, Felipe Martins e sua defesa, não acessamos essa rede social LinkedIn. Então, ministro, oficie a rede social LinkedIn para que informe se esse print é verdadeiro. Oficie antes de decidir, ministro. A gente diz isso. Seja cauteloso, ministro Alexandre. Inclusive, eu pensei que esse print, na verdade, era verdadeiro. Agora estão falando que é falso, mesmo após o relatório do LinkedIn. Então, a situação é realmente complicada. É uma situação obscura. Mas, antes de ser injusto novamente, oficie a Microsoft, que é dona da LinkedIn, para que informe se houve algum acesso irregular à rede social. Se Felipe descumpriu vossa decisão, ministro. A gente vem e diz isso. A gente nega que houve o acesso e a gente pede para que o ministro, antes de decidir, oficie a Microsoft para que a Microsoft tire essa prova e diga se Felipe acessou ou não. O ministro, então, vem e dá uma canetada sem pedido da PF, sem pedido da PGR, o que é ilegal. Artigo 311 do Código de Processo Penal diz: o juiz só pode decretar uma prisão preventiva mediante pedido do Ministério Público. O PGR não pede a prisão de Felipe Martins. Moraes decreta de ofício, sem pedido da PGR, a prisão de Felipe Martins, sem sequer consultar o PGR. Moraes decreta a prisão de Felipe Martins com base naquele print daquele coronel. Decisão ilegal. Mais uma decisão ilegal, né? São 129 milhões de ilegalidades e injustiças com relação a Felipe Martins. Então, Moraes vai lá e decreta a prisão preventiva de Felipe Martins com aquele print daquele coronel. Moraes sequer manda oficiar a LinkedIn a saber se o acesso realmente houve. Aí nós, da defesa do Felipe Martins, 2 dias depois que ele é preso no dia 2 de janeiro, agora de 2026,
dia 4 de janeiro, a gente pede um relatório à Microsoft. Houve ou não houve esse acesso? A Microsoft vem e nos fornece um documento oficial. A Microsoft é dona da LinkedIn e a Microsoft nos fornece esse documento oficial. Ó, esse aqui é o LinkedIn do Felipe. A Microsoft vem de forma oficial, nos fornece esse documento. E a Microsoft, então, diz o seguinte, ó, esse aqui é um documento oficial. Olha só, com relação aos acessos à rede social do LinkedIn do Felipe Martins, houve um acesso em setembro de 2024, nos Estados Unidos, no celular Android, tal. Ixi, parece que o print é falso mesmo. Agora a situação é complicada, né? Se inventar um print, como que é isso? Samsung e Android. Exatamente o que a gente falou com o ministro. Desde o início nós falamos a verdade. Quem acessou a rede social do Felipe Martins foi a defesa quando ele estava preso para provar que ele não viajou. Está aqui, ó. Setembro de 24, exatamente no momento que a gente estava discutindo a liberdade do Felipe. E aí aqui, ó, conforme a gente falou, no dia 4 de janeiro agora de 2026, a gente acessa o LinkedIn para pedir esse relatório. O Felipe já estava preso há 2 dias, né? Ele foi preso no dia 2, no dia 4 a gente acessa o LinkedIn para pedir esse relatório. Então, o que a gente disse desde sempre é verdade. Não houve o acesso à rede social LinkedIn, que aquele coronel desgraçado, aquele criminoso, está falando que Felipe Martins acessou. Aí Moraes vem na decisão dele e diz assim, nesse sentido, verifica-se a existência de prova documental que atesta o acesso do réu à rede social LinkedIn no dia 28. Poxa vida. O print do coronel vale mais do que a prova oficial da Microsoft fornecida pela LinkedIn. Olha isso aqui, a informação policial citada nas petições. Que informação policial? Nós não citamos informação policial nenhuma. Nós citamos uma informação documental oficial. Olha isso aqui que menciona. Inclusive, gente, só para lembrar, no livro do Franz Kafka que eu citei, não aparece o nome do juiz e das pessoas envolvidas no processo, justamente para garantir, para mostrar que aquilo era um processo obscuro, um processo que não seguia exatamente o devido processo legal. Ou seja, direito de defesa, né, acusação, né? Então, por isso que o livro ele é tão interessante. Ele justamente tenta mostrar a burocracia que é feita dentro do processo. Na ausência de postagens de Felipe Martins na internet desde 2022, não socorre a defesa. A defesa do réu, portanto, não apresentou qualquer fato novo que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Isso é absurdo. O ministro disse que a gente não trouxe prova que comprove que Felipe Martins não acessou a rede social LinkedIn. O documento oficial da Microsoft não é prova, ministro Alexandre de Moraes. Prova, então, é o print que esse coronel aposentado da Força Aérea, que odeia o Felipe Martins, juntou. Gente, em um momento que nós estamos vendo ministros até aqui envolvidos em escândalo do Banco Master, ter que ler uma decisão dessa, dá um desgosto, não dá? Por isso eu digo, nós precisamos com urgência de uma reforma do sistema de justiça. Felipe Martins está sendo injustiçado de novo. Gente, ficamos aqui então com o react do Felipe Martins aí, que foi preso injustamente por causa de um print aí desse tal Roquete, que é uma pessoa lamentável aí, não é? Por fazer esse tipo de ser, entre aspas, um dedo duro, alguém que traiu realmente o próprio ex-presidente Bolsonaro. A gente teve tantos que fizeram isso. Forte abraço para cada um de vocês e até o próximo episódio.